Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Tavares e eu tô de volta aqui no meu canal para a gente conversar um pouquinho sobre literatura. Estou criando este quadro novo chamado Diálogos, e a gente vai falar aqui um pouco sobre escrita criativa, criação literária, são duas coisas diferentes, marketing digital para escritores, carreira, mentoria, sobre leitura, sobre literatura de formato lato sensu. Então eu convido todos vocês, desde já, a curtirem este vídeo, a encaminharem para os amigos, a seguirem o canal. Fiquem agora com a nossa vinheta de abertura e eu já volto para a gente falar um pouquinho sobre escrita criativa versus criação literária. Afinal, então, pessoal, por que existe essa diferença de conceitos e às vezes de nomes de oficina? Umas oficinas são de criação literária e outras de escrita criativa. A rigor, esse termo escrita criativa vem ganhando adeptos no Brasil desde o início dos anos 90, porque se trata de uma tradução quase literal do... Não reparem, não reparem o meu sotaque, porque eu não falo inglês, mas é do Creative Writing. E essa tradução, uma tradução melhor seria então a escrita criativa. O grande problema que eu vejo da utilização do escrita criativa para quando a gente está falando de literatura é porque a escrita criativa ela não é única e exclusivamente uma escrita literária. A gente pode usar elementos de escrita criativa para a redação publicitária. A gente vê muita gente hoje em dia falando de escrita criativa para o marketing digital. A gente vê vários cursos de copywriters famosos e eles falam e leem livros de escrita criativa, mas para persuasão, para vender, para fazer disparar gatilhos mentais, ter vender curso, que na internet é o que a gente mais vê. Mas também a escrita criativa pode ser utilizada para jornalismo, como a gente tem Euclides da Cunha em Os Sertões, o livro Os Sertões é uma reportagem, mas foi escrita com elementos de escrita criativa. Por isso me parece, e eu acho mais interessante, para a gente, para nós, nós somos escritores de ficção, a gente que está fazendo literatura aqui no Brasil, a gente voltar ao termo que era utilizado antes, que é criação literária. E a gente tem que ver então a criação literária como uma das partes, das linhas de pesquisa, vamos assim dizer, da escrita criativa. Dentro de todo este amplo guarda-chuva da escrita criativa está ali a criação literária, que é então este estudo de técnicas, de ferramentas sobre escrita de ficção, sobre textos literários, textos preocupados não apenas em vender e persuadir ou soar bonitos, mas textos que trazem algo autoral no sentido de criação literária. Então a gente pode falar de textos que se preocupam com a forma, textos que se preocupam com a estética, o estudo das estruturas narrativas dominantes, que são as estruturas que vêm desde da poética do Aristóteles até essa comunicação de massa mais presente que a gente teve durante muitos anos no cinema, e hoje o filé está na produção das séries. Então essa escrita narrativa dominante, essa escrita criativa literária é o objeto de pesquisa dessas criações literárias. Por isso, quando eu quero falar com vocês sobre escrita criativa, eu quero que vocês entendam que eu estou falando de criação literária. Eu jamais estaria aqui falando sobre textos para vender cursos ou para te falar de uma forma mais bonita e criativa, dando palestras de coaches. Não. A gente está falando aqui de um texto com vocação literária, criação literária. Textos preocupados com a estética e principalmente textos preocupados em contar uma história, contar uma boa história. A criação literária ela vem para isso. É algo que às vezes me deixa um pouco chocado, e eu entendo porque o Jabuti criou o prêmio literário e o prêmio romance de entretenimento. Mas eu fico um pouco chocado quando a gente separa estes dois campos. Porque um texto literário que não entretém é um texto chato. É um livro literário que não te entretém, que é só uma mera experimentação de um escritor. Esse é um livro que vai ser lido somente por seus pares. Outros escritores lerão, acharão bonito, esse estudo aqui sobre o narrador, não sei o quê. Mas se aquele texto não é sobre um personagem que traz uma história, que vai te emocionar, que vai te prender, isso falando em estrutura narrativa dominante, não será nada mais, nada menos do que um texto chato. Por isso, na minha visão de criação literária,
o texto literário ele anda conjuntamente com o texto de entretenimento. Óbvio que eles não estão assim, um igual para o outro, né? Mas eles têm linhas que se entrecruzam. Entretenimento, literariedade, alguns vão ser mais entretenimento, alguns menos entretenimento, mais criação literária, menos... e o ideal para mim é sempre a gente andar nesse caminho em que os dois se complementam. Então eu entendo o fato de existir uma premiação específica para isso, porque no Brasil, em especial no Brasil, o texto de entretenimento ele é visto de forma pejorativa pela academia, pelo pessoal da USP, pelos avaliadores de júris de festivais de escrita. Porém, a gente tem que se lembrar que o texto, o filme, o texto, o roteiro, ele é feito para isso. Numa sociedade líquida que a gente tem, que ninguém tem tempo para mais nada, se a gente vai estar lendo um texto por ler, para ver o que é o experimento, não sei se a literatura ainda deveria se prestar para isso, mas claro, que o conceito de literatura é muito maior, o que é ou o que não é literatura é assunto para um outro vídeo. Então eu queria provocar essa reflexão em vocês da diferença da escrita criativa como um gênero do qual a criação literária faz parte, e sempre que eu estiver falando de escrita criativa aqui no meu canal, pensem que eu estou falando nesta ênfase da criação literária. Mas afinal então, o que é literatura? Esse vai ser o tema do nosso próximo diálogo. Acredito aí que na próxima semana a gente vai estar conversando sobre o que seria a literatura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, encaminhem para os seus amigos, não deixem de curtir e comentar, porque é muito importante para o canal voltar a ter um movimento e ser entregue para outras pessoas. Tchau!